A narração dessa história é baseada no livro Histórias de Ouvir da África Fabulosa, da editora Imperial Novo Milênio. O Caçador e o Cego. Numa aldeia bem no coração da África, vivia Bonga. Bonga era um homem cego e com ele vivia sua irmã Tina. Repartiam a cabana que seus pais lhes haviam deixado e viviam felizes junto, apesar da extrema simplicidade em que viviam. Bonga tinha a fama de milagreiro e por isso eles recebiam visitas o dia inteiro, que vinham de longe às vezes para se aconselhar com ele, porque afinal Bonga sempre acertava. E com o tempo foi aparecendo muita gente, acabando por ter fila na porta da cabana. Alguns diziam que ele era um vidente, nem conseguiam acreditar que um homem que ficou cego em criança ainda conseguia dar previsões com tantos detalhes. E Bonga não só aconselhava. O povo que por ali passava já estava acostumado de, no caminho, passar na sua cabana só para dar um bom dia, receber um abraço, e aquele bom dia e aquele abraço faziam bem o resto do dia. Num determinado período, veio um caçador e pediu de outra tribo e pediu Tina em casamento. Era comum isso acontecer, só que Tina fez uma condição. Ela só aceitaria se o irmão Bonga viesse morar com eles. O rapaz não gostou da ideia, fez umas caras feias, mas não teve como dizer que não. O casal recebeu dos pais do noivo uma pequenina cabana em que mal cabiam os três. Bonga procurava ajudar, já que também sabia caçar. Mas o cunhado resmungava para que serve um homem cego numa caçada e saía sem nem lhe dar pelo óculos. Cada vez que o cunhado Meru, era seu nome, saía, voltava com menos caça. E Bonga insistia para ir junto. Até que um dia, de tanto insistir, o cunhado resmungou. Também não estou trazendo quase nada, né? Então, que diferença vai fazer para mim levar um cego? E lá se foram eles. Saíram os dois bem cedo, pela manhã, com muitas recomendações da zelosa irmã de Bonga. Levaram alimento e água para passarem um dia. E se foram em direção à clareira, lá no meio da selva. Seguidamente, Bonga ouvia: cuidado, aqui tem um buraco, cuidado, temos que atravessar o córrego, me dê a mão. Passado um tempo, Bonga disse: por favor, cunhado, não quero ser ingrato, mas nós já chegamos na trilha? E o outro respondeu: acabei de avistar a trilha, onde lá com certeza nos levará para um lugar de caça melhor. Então, cunhado, vou te pedir um favor, não se ofenda, mas não precisa mais me guiar com as suas orientações. Vou por mim mesmo, ao seu lado, está bem? E, por favor, eu preciso silêncio. Durante quase 1 hora, seguiram sem dizer uma palavra. De repente, Bonga alertou o cunhado. Cuidado, cuidado, Meru. Há uma leoa dormindo com a sua cria próximo à trilha. Meru nem deu bola, não acreditou nem um pouquinho naquela bobagem. Mas, para surpresa, logo adiante, tiveram que fazer um desvio, porque lá estava a leoa dormindo com seus filhotes.
muito curioso, Meru perguntou: Bonga, como tu conseguisse saber que o perigo estava à frente? Tu és cego? Bonga respondeu: é porque eu enxergo com os ouvidos. Continuaram andando por mais uma meia hora. Bonga novamente disse: cuidado, cunhado, cuidado. Vamos parar por uns instantes, pois vem um elefante enraivecido que vai cruzar a trilha. O cunhado, já ainda bastante desconfiado, parou. E não demorou muito para que a vegetação fosse pisoteada, arbusto derrubado, tudo por conta de um enorme elefante que passava na trilha em corrida desabalada. Ainda mais surpreso, o cunhado perguntou ao cego: como que tu conseguiu saber que um elefante estava vindo bem na nossa frente? É porque eu enxergo com os ouvidos. Estavam se aproximando da clareira quando Bonga mais uma vez disse ao cunhado: é melhor nós desviarmos. Há um bando de hienas devorando uma carcaça de antílope. Vamos dar uma volta para não atrapalhar essa comilança. Desta vez, Meru nem pestanejou. Fez o atalho, como o cunhado havia dito. De longe, ele conseguiu ver o grupo de hienas que atacavam vorazmente aquela carcaça, deixada provavelmente por outro predador. Admirado, Meru tornou a perguntar para o cunhado como é que ele tinha conseguido saber. Novamente, Bonga respondeu: é que enxergo com os ouvidos. Finalmente chegaram à clareira. Meru preparou a primeira armadilha para pegar pássaros. Bonga quis ajudar e armou outra com perfeição para pegar animal de porte maior. Se afastaram para não atrapalhar a aproximação da caça e ficaram em silêncio. Daqui um pouco Bonga disse: não demorou muito. Vamos lá, já podemos examinar as armadilhas. Meru seguiu na direção das armadilhas com o cunhado. Para surpresa sua, verificou que na sua armadilha havia um pássaro, porém era pequeno, magro, pouca coisa. Enquanto que na de Bonga tinha uma outra ave, gorda, bonita, que ia dar uma refeição muito melhor. Imediatamente trocou as duas de lugar, dizendo para o cunhado que a magra era a sua caça. Os dois voltaram para a aldeia, conversando, e Bonga puxava assuntos como maldade, ódio, mentira, que fazem o homem ser enganador, dissimulado. Bonga sentia que a cada pergunta, com a respectiva resposta do cunhado, ele ia ficando inquieto. Até que falou: Bonga, por que tu quisesse falar desse assunto agora? Porque, Meru, o mundo está cheio de pessoas como tu, que roubam, enganam o próximo e pensam que ficarão impunes. Eu sei, Meru, que a caça melhor foi a minha. Mesmo sem poder ver, Bonga sentiu o quanto o cunhado estava envergonhado e rapidamente ele destrocou as aves das armadilhas, entregando a melhor ao verdadeiro dono. Com uma voz mais suave e visivelmente arrependida, o cunhado falou: Bonga, como tanta gente como eu existe, como é que pode ainda existir amor no mundo?
Bonga ficou um minuto em silêncio e respondeu: exatamente por isso, Meru. Porque ainda há pessoas como você que aprendem com os próprios erros e se arrependem de verdade. Bonga não pressentiu o sorriso de satisfação que Meru estampou na face. Meru tornou-se o maior amigo de Bonga, e quando as pessoas perguntavam como um homem cego conseguia saber tantas coisas, Meru respondia: é porque ele enxerga com os ouvidos e ouve com o coração.